Oi, meus amores, bem-vindos ao canal Páginas da Vida. Hoje a gente vai trazer mais uma psicografia para vocês. Essa psicografia se encontra no livro O Umbral, A Maioria de Nós Passará por Lá, escrito por Ramon Andrade. Esse livro tem disponível na Amazon para vocês estarem adquirindo. Ele traz toda uma explicação sobre o umbral e depois vem as psicografias. E é muito importante para a gente estar entendendo como que funcionam as coisas no umbral, como que funciona a realidade, e através dos relatos psicografados a gente consegue ter a noção de como as pessoas vivenciaram coisas aqui na Terra e o que ocasionou essas vivências que elas tiveram. E essa psicografia de hoje vai trazer a questão de um advogado que, infelizmente, se corrompeu. Ele fazia atitudes erradas, falsificava provas, enfim. Vai explicar tudo isso na psicografia para vocês. E vocês vão ver o que isso trouxe de consequência para ele na vida após a morte. E aqui, pessoal, é importante a gente analisar de mente aberta. Não quero que vocês venham para essa psicografia já com raiva do sistema judiciário, de como a justiça funciona aqui. Não. Olhe para isso, para a vivência desse espírito. Olhe para as atitudes que ele cometeu e para as consequências que isso tiveram e tenta trazer uma observação para a sua vida. O que eu posso melhorar na minha vida depois de ouvir essa psicografia? O que será que ela pode me ensinar? A partir do momento que a gente tem essas noções, que a gente vai para as coisas sempre pensando o que eu vou aprender com essa experiência, a gente adquire conhecimento, a gente vai para aquilo de uma forma diferente. E as coisas ao nosso redor começam a se alinhar para a gente realmente ir aprendendo coisas conforme as experiências que a gente vive, tá bom? E para quem é novo no canal, ainda não sabe, eu sou uma terapeuta espiritual e energética, trabalho com várias terapias espirituais, principalmente a apometria. E a apometria ela é uma técnica espiritual que ajuda na desobsessão, na retirada de inveja, mal olhado, trabalho feito, em trazer equilíbrio energético para as pessoas que passam pelo tratamento, em limpar sujeiras astrais, limpar bloqueios energéticos que estão impedindo a manifestação de coisas boas na nossa vida. Porque a maioria das vezes a gente está tudo travado, tudo dando errado, os relacionamentos indo de mal a pior, o financeiro travado sem entrar dinheiro no caixa, não tem um trabalho legal, não consegue ter uma boa convivência no trabalho, está sempre ali ansioso, depressivo, com insônia, sempre tendo problemas emocionais, se sentindo cansado, pesado. É tudo característica de desequilíbrio energético. Pode estar acontecendo uma obsessão, pode ter uma carga de inveja sobre você. E a solução para isso é fazer os tratamentos espirituais. A gente tem que cuidar do nosso espírito e temos que cuidar da nossa energia. E os tratamentos podem ajudar você a melhorar todos esses sintomas que eu trouxe aqui. Então, se você quer saber como o tratamento vai ajudar no seu caso em específico, me chama no link que vai ter aqui na legenda do vídeo, o primeiro link da legenda, e no comentário fixado. É o mesmo link, é você escolher um dos dois, clica lá e você vai para o WhatsApp para conversar com a gente. E eu vou entender o seu caso, o que está acontecendo, e te explicar como os tratamentos podem estar te ajudando. Agora, meus amores, vamos para o relato. Capítulo 34. O Tribunal das Sombras. Clientes ricos me pagavam para enterrar provas e comprar testemunhas. Psicografia recebida pelo médium Túlio Silva, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Cláudio Ferraz foi um advogado implacável, manipulando provas e condenando inocentes para enriquecer. Sua ganância e frieza destruíram vidas sem remorso, mas a morte não o libertou de suas escolhas. No umbral, ele se vê prisioneiro de um tribunal espectral, onde as almas que prejudicou o julgam sem piedade. Sem defesa, sem escapatória, ele é forçado a encarar a verdade, o peso de seus crimes espirituais. Seu resgate só acontece quando, consumido pelo arrependimento genuíno, aceita sua culpa e se submete à purificação. Início do relato. Meu nome era Cláudio Ferraz.
e eu fui um advogado de prestígio. Defendi homens que mereciam ser condenados e condenei inocentes sem piscar os olhos. A lei, para mim, era apenas uma ferramenta moldável, um jogo que eu sabia jogar como ninguém. Clientes ricos me pagavam para enterrar provas, falsificar depoimentos, comprar testemunhas. Se alguém precisasse de uma sentença favorável, eu providenciava. Se um empresário influente quisesse destruir um concorrente, eu fazia parecer legal. Eu ria de juízes ingênuos e desprezava qualquer um que acreditasse em justiça. Afinal, o que era justiça além do poder do dinheiro? Mas meu império de mentiras desmoronou na noite em que minha vida chegou ao fim. Era tarde quando saí do meu escritório. Chovia e a cidade brilhava sob as lâmpadas úmidas. Eu estava satisfeito. Mais um caso resolvido. Mais um suborno bem feito. Caminhava até meu carro quando senti um arrepio percorrer minha espinha. Ouvi passos rápidos atrás de mim, mas ignorei. O perigo nunca me preocupou. Mas então um golpe gelado rasgou minhas costas. A dor foi insuportável. O segundo golpe atravessou meu peito e eu desabei. O frio tomou conta do meu corpo enquanto meu sangue se misturava à chuva. Olhei para cima e vi apenas uma sombra fugindo. Talvez alguém que condenei injustamente. Talvez alguém que destruí. Meu último pensamento foi um insulto à vida. Não pode acabar assim. Mas acabou. Começou algo muito pior. A escuridão me envolveu. Não houve túnel de luz, não houve descanso, apenas sombras, um nevoeiro denso e um vazio esmagador. Tentei me mover, mas fui puxado para um lugar que eu não conhecia. Aos poucos, formas sombrias surgiram à minha volta. Eram rostos que eu conhecia. O homem que ajudei a condenar falsamente. A mulher que perdeu a guarda do filho por minha manipulação. O jovem inocente que foi preso por um crime que não cometeu. Estavam todos ali, me olhando, me julgando. E então vi onde eu estava. Um tribunal, mas não um tribunal humano. As colunas eram altas, retorcidas, como se fossem feitas de sombras vivas. Havia um banco de juízes, mas eles não eram humanos. Silhuetas espectrais pairavam ali, observando-me com olhos vazios, opacos. Eu tentei me defender. Eu estava apenas fazendo meu trabalho. Minha voz ecoou, mas soou vazia, frágil. A resposta veio como um trovão. A justiça que negaste em vida será feita agora. Fui arrastado ao banco dos réus. Meus braços estavam pesados, como se acorrentados por um peso invisível. O chão era um abismo, e a cada nome que ecoava naquela sala, sentia algo dentro de mim se despedaçar. As vozes começaram. Este homem destruiu minha família. Fui condenado por sua ganância. Minha vida foi tomada porque ele quis enriquecer. E um a um, aqueles que prejudiquei se aproximavam, sussurrando suas histórias em meus ouvidos, até que seus sussurros se transformaram em gritos. Cada palavra era um punhal. Eu queria fugir, eu queria acordar, mas não havia escape. O tempo não existia ali. O julgamento nunca terminava. Eu era forçado a reviver um por um os momentos em que manipulei, corrompi e destruí vidas. Cada rosto me perseguia, cada sentença injusta voltava contra mim. A cada nome chamado, sentia meu corpo afundar mais e mais nas trevas. Meu coração queimava em agonia. Eu não podia mentir, não podia argumentar. Eu estava condenado a sentir na alma o que fiz os outros sentirem. Os séculos passaram, ou talvez minutos.
O tempo no umbral não faz sentido. Fui quebrado e reconstruído 1000 vezes pelo peso do meu próprio arrependimento, até que algo dentro de mim cedeu. Eu errei, sussurrei sem forças. Eu destruí vidas. Eu fui um monstro. Aquelas palavras eram lâminas rasgando meu ser, mas assim que as pronunciei, algo mudou. O tribunal silenciou. O nevoeiro sombrio pareceu recuar um pouco. Pela primeira vez, senti algo diferente dentro de mim. O verdadeiro remorso. E então, do meio das sombras, uma luz surgiu. Ela não veio para me salvar, não imediatamente, mas iluminou um caminho. Um espírito de luz apareceu, seu olhar sereno, mas severo. Você finalmente entendeu? Ele perguntou. Eu caí de joelhos, sem força para responder. Eu não podia pedir perdão. Não merecia, mas a luz não desapareceu. Sua jornada está apenas começando, disse o espírito. Você será resgatado, mas primeiro precisa aprender. Fui guiado para um novo lugar, um posto de socorro no umbral, onde outros espíritos como eu estavam sendo tratados. Meu sofrimento não acabou ali. A purificação seria lenta, dolorosa, mas pela primeira vez eu sabia que havia um caminho. E agora, tudo que eu queria era segui-lo. Hoje ainda estou em aprendizado. Não sou inocente, mas posso mudar. O Tribunal das Sombras não me persegue mais, mas suas vozes continuam em minha mente, lembrando-me do que fiz. Sei que um dia poderei reparar o mal que causei. Sei que ainda tenho um longo caminho até a luz. Mas agora compreendo algo que nunca entendi em vida. A justiça verdadeira nunca pode ser comprada. E no fim, todos nós responderemos por nossas escolhas. Relato psicografado atribuído ao espírito Cláudio Ferraz. Conclusão. Meus amores, na psicografia de hoje a gente vê de novo a atuação da lei de causa e efeito. Infelizmente, pessoal, quando a gente não tem conhecimento espiritual, a gente acredita que a justiça presente aqui na Terra é a única justiça que existe. E todos nós sabemos que essa justiça é falha e facilmente corrompida, porque somos seres humanos, falhos e facilmente corrompidos, né? A partir do momento que temos um desejo, a gente pode ser corrompido por aquele desejo, né? Quando a nossa moral não é uma moral elevada, uma moral concreta, quando a gente é facilmente influenciado pelas coisas. E, infelizmente, o poder, o dinheiro, a fama, o sucesso são coisas que ditam a vivência aqui no nosso planeta. E a maioria das pessoas cresce acreditando na competitividade, que quanto melhor você for, mais recompensado você vai ser, que quanto mais dinheiro você tiver, mais coisas você vai ter acesso. E a gente fica enraizado aqui só nas coisas materiais e esquece, não tem nem noção das coisas espirituais. E aí a gente é levado pelos nossos desejos. Se a gente pensa só na matéria, a gente vai ser guiado através dos nossos desejos, do que a gente quer ter para nós. E é nisso que o ser humano comete tantas atrocidades, por dinheiro, por ganância, e não pensa nas consequências. Porque a justiça daqui pode ser facilmente corrompida e o dinheiro compra muita coisa aqui na realidade que a gente vive. E foi exatamente isso, foi exatamente dessa maneira que esse espírito vivenciou a vida dele. Na busca por dinheiro, na sua ganância e acreditando que, tendo dinheiro, tendo contatos, fama, sucesso, você compra tudo. Só que a lei de causa e efeito é uma lei de Deus, é uma lei divina. E ela não é corrompida. Se não acontece aqui, na encarnação atual, a justiça, ou na próxima encarnação, ou no umbral, essa justiça vai acontecer. Todo o erro que a gente comete, a gente tem que pagar.
tudo tem uma consequência, pessoal. E eu não quero que vocês pensem aqui que isso é punição. Ninguém está punindo ninguém. Deus não pune ninguém. É a lei. A lei. Eu faço, eu recebo. Então, se eu faço coisas ruins, se eu prejudico alguém, eu vou ser prejudicado depois. Eu vou receber coisas ruins para mim depois. É tudo que você fez, você recebe. É a sua própria consciência trazendo à tona o que você necessita para passar por outros patamares. Porque quando a gente desencarna e chega no plano espiritual, não tem mais ilusão. O véu cai, a sua mente abre para as coisas espirituais, não tem como negar isso. E aí não vai ter como negar as coisas que você fez. É exatamente isso que aconteceu com esse espírito lá no umbral. A consciência veio à tona, a realidade do que ele fez veio à tona. O umbral, pessoal, não é uma zona de tormento que nunca tem fim. É a própria consciência dos espíritos que estão ali que causam toda aquela atmosfera. E o que cada um vivencia no umbral é a própria consciência dele tentando trazer à tona o que ele precisa para evoluir. E essa consequência das nossas atitudes pode não vir na nossa encarnação atual, às vezes pode nem vir lá no período que fica no umbral, no pós-desencarne, né? Pode ser que venha na próxima encarnação. E aí que tem a pergunta, né? Às vezes a gente se pergunta, por que eu passo tanta coisa ruim? Por que tantas coisas ruins estão acontecendo comigo? Por que eu estou sendo prejudicado por alguém sendo que eu não fiz nada? Nessa encarnação. E na encarnação passada? O que a gente fez? Não tem como saber por conta da lei do esquecimento. E a lei do esquecimento é uma dádiva para que a gente possa vivenciar coisas novas aqui. Nos esquecermos do que já vivenciamos na vida passada é uma nova oportunidade, é um reset para a sua consciência aqui encarnada poder vivenciar coisas diferentes. Porque quando a gente tem consciência dos erros que a gente comete, por exemplo, esse espírito passou toda aquela realidade lá no umbral, criou consciência de que o que ele fez foi errado, das atitudes que ele cometeu prejudicaram alguém. Demora para essa pessoa conseguir superar isso. E às vezes, mesmo depois do resgate, aquele espírito não consegue superar os erros que ele cometeu, ele fica ali naquela transição. Se não ocorre a reencarnação, se não ocorre a lei do esquecimento, quanto tempo essa pessoa vai ficar nesse looping? Né? Ficar ali presa naqueles sentimentos. É basicamente como se estivesse vivendo um umbral de novo. Então, a reencarnação e a lei do esquecimento são extremamente importantes para aquela pessoa ter uma nova oportunidade, para aquela pessoa poder vivenciar coisas diferentes aqui na nova encarnação e se pôr à prova para não cometer os mesmos erros. E aí o plano espiritual faz todo um planejamento para aquele espírito poder encarnar numa família que vai ajudar na estruturação dele, vai ajudar nos conhecimentos que ele vai adquirir, para que ele não vá pelo mesmo caminho que ele fez da outra encarnação. E assim vai acontecendo a renovação, aquele espírito vai passando por experiências para se provar que aprendeu e para conseguir melhorar, para conseguir evoluir. Então, meus amores, a gente tem que levar a vida encarnada com equilíbrio. Equilíbrio no lado espiritual e no lado material. A gente tem sim que cumprir as nossas obrigações materiais aqui, tem que ter contato com outras pessoas, tem que trabalhar, tirar o nosso sustento, porque o nosso corpo físico precisa comer, precisa vestir coisas, precisa de necessidade, saúde, né? Então a gente precisa trabalhar, precisa adquirir dinheiro para poder ter essas experiências, para poder cuidar do nosso corpo físico, mas a gente tem que ter a consciência de que somos espírito também, que a nossa essência é espiritual e a gente tem que cuidar dessa parte. E trazer esse equilíbrio, o material e o espiritual, proporciona para a gente muita evolução, porque você só vai evoluir a sua moral trabalhando a sua parte espiritual.
E você só vai, às vezes, conseguir provar que você aprendeu as coisas através das vivências materiais. Então é sempre o balancete, a espiritualidade ela não faz nada que não tenha um significado e uma importância. A partir do momento que a gente estuda a espiritualidade, a gente adquire conhecimento, a gente vai fortalecendo o nosso intelecto, a nossa mente, o nosso espírito e a nossa moral, e as vivências na matéria colocam à prova tudo isso que você aprendeu, porque você realmente vai como? É que nem escola, pessoal. Você vai aprender ali, o professor vai passar as coisas para você, mas você só vai saber se você realmente aprendeu algo na prova. E a vivência com as outras pessoas coloca a gente à prova todos os dias. Porque quando a gente está vivenciando coisas com as pessoas, a gente é testado a paciência, é testado a nossa moral, é testado se a gente vai ser honesto, gentil, carinhoso, se a gente sabe dar amor para as pessoas. Então, eu espero que essa psicografia tenha trazido muito conhecimento para vocês, tenha trazido um olhar diferente para essas coisas e não sintam raiva da política, de como funciona a justiça no nosso planeta. Somos todos seres humanos, todos erramos, a gente não pode julgar ninguém. Se aquela pessoa que está no sistema judiciário, no sistema político, está cometendo erros, deixa a pessoa, uma hora a consciência dela pega, uma hora ela vai aprender que aquilo é errado. Porque a gente não pode julgar porque nunca se sabe se você já não fez exatamente a mesma coisa. Então, a gente tem que seguir cuidando da nossa vida, fazendo o nosso melhor e entendendo sempre que o que eu planto, eu colho. Então, se eu quero colher coisas boas, eu vou plantar coisas boas, eu vou ser honesto, eu vou ajudar as pessoas, eu vou tentar ser o melhor que eu conseguir. Lá na frente, eu vejo o que isso me trouxe. Eu vou ter a consciência do que eu melhorei, do que eu ainda preciso melhorar. Meus amores, espero que vocês tenham gostado da psicografia. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, curtir e também ativar o sininho das notificações para que você possa sempre estar recebendo as novas psicografias aqui do canal. Um beijo para todo mundo e nos vemos no próximo vídeo.